Eu tenho certeza que você já ouviu expressões como Constituição analítica, Constituição sintética, outorgada, Constituição normativa, enfim. Essas são as classificações que uma Constituição pode receber. Então vamos agora classificar as Constituições, começando pela classificação quanto ao conteúdo. E quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material ou formal. Constituição material seria todo o conjunto de normas que regulam o Estado e a sociedade. Seria então o conjunto do que se chama de normas materialmente constitucionais. Então veja só, imagine que uma norma não está no texto da Constituição. Uma norma que está, portanto, em um ato normativo infraconstitucional. Mas essa norma, apesar de não estar na Constituição, estabelece uma regra fundamental sobre o Estado e a sociedade. Essa é uma norma materialmente constitucional. Então veja, essa norma não faz parte do texto constitucional, formalmente nem é da Constituição, mas materialmente é uma norma fundamental sobre o Estado e a sociedade. É uma norma materialmente constitucional. É uma norma que faz parte da Constituição material. Isso porque Constituição material é a expressão utilizada para designar todo o conjunto de normas fundamentais sobre o Estado e a sociedade, ainda que previstas em leis esparsas, ainda que previstas fora do texto da Constituição. E uma Constituição formal, o que é? Constituição formal é o conjunto de normas localizadas no próprio texto constitucional. Então veja, imagine uma norma que trate de um tema de certa forma irrelevante, uma norma que não precisaria estar na Constituição, mas lá está. Nossa Constituição, por exemplo, tem um artigo que fala assim: o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Certamente isso é um tema que poderia ser tratado, por exemplo, em um decreto. Não precisaria estar na Constituição, mas tudo bem. Isso é uma parte da Constituição sob o ponto de vista formal. Já que está no texto constitucional, é uma norma formalmente constitucional. Não é aqui uma norma materialmente constitucional, pois ela não trata de uma regra fundamental sobre o Estado e sobre a sociedade. Mas como está na Constituição, é uma norma formalmente constitucional. E ao conjunto de normas formalmente constitucionais, normas que estão na Constituição, damos o nome de Constituição formal. Uma outra forma de classificar as Constituições é quanto à estabilidade. E quanto à estabilidade, temos a Constituição imutável, rígida, flexível, semi-rígida e super-rígida. Constituição imutável é a Constituição que não admite nenhum tipo de reforma, uma Constituição que não pode ser alterada. Constituição rígida é aquela que até admite reforma, mas essa reforma é complexa. Existe um procedimento de alteração do texto constitucional e esse procedimento é mais complicado do que o procedimento previsto para se modificar uma lei, por exemplo. É o caso da nossa Constituição, a atual Constituição brasileira. Veja, aprovar uma emenda constitucional aqui no Brasil para reformar a Constituição brasileira é algo muito mais complicado que aprovar uma lei. Isso porque a Constituição brasileira é rígida. E o que é uma Constituição flexível? Constituição flexível é aquela Constituição que pode sofrer uma alteração com a mesma facilidade que se altera uma lei. É aquela Constituição que não prevê um rito diferenciado para a alteração do texto constitucional. Essa mudança da Constituição ela é simples, tal como uma lei. Por isso a Constituição é chamada de flexível. E a Constituição semirrígida? Semirrígida ou semiflexível é a Constituição que contém partes rígidas e partes flexíveis. Uma parte da Constituição só pode ser alterada através de um procedimento complicado, e o restante pode ser alterado mais facilmente, como se uma lei fosse. Para finalizar, temos a Constituição superrígida. E o que é essa Constituição superrígida? Bom, para a parte da doutrina, Constituição superrígida seria uma Constituição com algumas partes imutáveis, mas que também tem partes que podem ser alteradas. É só isso. É uma Constituição com cláusulas pétreas, que portanto não podem ser modificadas, e outras normas constitucionais que podem ser alteradas. Mas essa é uma classificação que não é muito usual. Na realidade, quando se fala em Constituição imutável, semirrígida e superrígida, você está usando classificações que não são muito comuns, são pouco usuais. O importante mesmo, quanto à estabilidade, é saber classificar as constituições como rígidas e flexíveis. Constituição rígida
é então a Constituição cuja reforma pressupõe um procedimento mais complexo que o procedimento previsto para alteração de normas infraconstitucionais. E Constituição flexível é a Constituição que pode ser alterada da mesma forma que uma norma infraconstitucional. Ou seja, a alteração de uma norma constitucional é alterada como se uma norma infraconstitucional fosse. E quanto à forma, uma Constituição pode ser classificada como escrita ou não escrita. Constituição escrita é aquela em que as normas constitucionais estão compiladas em um documento único. Existe um documento único, ou seja, o Poder Constituinte realmente escreveu um documento único, que é a Constituição. Por outro lado, a Constituição não escrita é aquela em que a Constituição até existe, mas as normas constitucionais elas estão espalhadas. São normas constitucionais esparsas, não existe um documento único. Então, se as normas constitucionais estão reunidas em um documento único, temos uma Constituição escrita. Se as normas constitucionais estão espalhadas, temos uma Constituição não escrita. Quanto à origem, é possível classificar as Constituições como promulgada, outorgada e cesarista. Constituição promulgada é aquela que é elaborada com algum tipo de participação popular. Imagine, por exemplo, que uma Constituição ela foi elaborada por um órgão constituinte e que esse órgão constituinte tenha sido composto por representantes do povo. Essa é, então, uma Constituição promulgada, pois houve sim uma participação popular. E a Constituição outorgada? Constituição outorgada é aquela que foi simplesmente imposta. Não houve participação popular. E, por fim, temos a Constituição cesarista. Imagine que uma Constituição foi inicialmente imposta, mas depois a população acabou sendo consultada, por exemplo, por meio de um referendo. É como se fosse uma Constituição inicialmente imposta, mas que no curso disso acabou sendo chancelada pela população. Então é como se uma Constituição inicialmente outorgada passasse a ser uma Constituição promulgada. Isso é a Constituição cesarista. Dessa forma, as Constituições podem ser classificadas quanto à origem como outorgada, promulgada e cesarista. Constituição outorgada é a Constituição que simplesmente é imposta. Promulgada é aquela Constituição em que há participação popular. E cesarista é a Constituição que inicialmente foi imposta, mas depois foi submetida a algum tipo de participação popular. Chegamos agora à classificação da Constituição conforme a essência. E quanto à essência, uma Constituição pode ser normativa, nominal ou semântica. Constituição normativa é a Constituição que tem normas que realmente são efetivas. É a Constituição que realmente reflete a realidade do país. É a Constituição que tem normas que realmente são aplicadas e seguidas. Em resumo, Constituição normativa é uma Constituição que realmente é aplicada na prática. E Constituição nominal, o que é? Constituição nominal é aquela que tem nome de Constituição, tem cara de Constituição, mas infelizmente suas normas simplesmente não têm efetividade, simplesmente não são seguidas. Por fim, temos a Constituição semântica. E Constituição semântica é aquela que existe em regimes tipicamente autoritários, pois ao invés de limitarem o poder do Estado, as normas constitucionais legitimam esse poder. Dessa forma, a Constituição semântica é aquela formada por normas que consolidam e perpetuam o poder. Então, resumindo, temos a Constituição normativa, que é a que tem efetividade e é aplicada, a nominal é a que não tem efetividade, e a semântica, que é a que impõe o poder. Quanto ao modelo, temos a Constituição Garantia e Constituição Dirigente. Constituição Garantia é aquela que se limita a enunciar direitos e garantias fundamentais. A Constituição enuncia esses direitos, mas não entra em maiores detalhes, não diz como e nem quando o Estado vai realmente concretizar esses direitos. E por outro lado, a Constituição Dirigente é aquela que, além de enunciar esses direitos, define metas, estabelece finalidades e programas para direcionar a atuação do Estado. Veja, por exemplo, a nossa Constituição diz claramente que o Estado precisa erradicar a pobreza. A Constituição não diz apenas que temos direito a uma vida digna, a nossa Constituição diz mais. Ela coloca uma meta clara para o Estado, diz que o Estado precisa acabar com a pobreza. Isso significa que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Então,
Constituição dirigente é uma Constituição que dirige e direciona a atuação do Estado para a consolidação de direitos. E a Constituição garantia é aquela que apenas enuncia esses direitos e garantias. Temos ainda outras classificações, eu não vou comentar aqui por serem menos relevantes, mas na apostila do curso você tem um detalhamento completo de todas essas classificações. E agora que reunimos todo esse conhecimento, como pode ser classificada a Constituição da República Brasileira de 1988, a nossa Constituição? Bom, a nossa Constituição é formal, por reunir todas as normas constitucionais no próprio texto constitucional. A nossa Constituição é escrita, por existir um documento único. Nossa Constituição é também rígida, por ter um processo de reforma constitucionalmente qualificado e diferenciado em relação às leis. Nossa Constituição é dirigente, pois traça metas para o Estado. Enfim, essa é a nossa Constituição.